Há atores que nos encantam por utilizarem de toda a sua técnica e todas as suas experiências pessoais para interpretarem perfeitamente as suas personagens. Mas alguns vão além, mergulham nas entranhas das personagens para trazer à tona os aspectos mais profundos da alma humana. E o nosso convidado de hoje é um deles, né? É um deles. Senhoras e senhores, Osmar Prado. Osmar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer receber você aqui no Persona. Seja bem-vindo, Osmar. Muito obrigado. Muito obrigado. O Acaiabe já havia tentado algumas vezes, mas felizmente agora a gente conseguiu coordenar tudo. Agora deu certo. Seja bem-vindo, Osmar. Já começando a falar da sua infância, você era uma criança quando começou a trabalhar como ator e a sua primeira experiência foi como figurante num filme do Anselmo Duarte. Como é que você chegou lá? Eu comecei pela televisão, quer dizer, eu fui levado inicialmente. Bom, primeiro de tudo, com 7 anos de idade, eu perguntei para minha mãe, na casa que a gente morava, ali na Rua Gandavo, ali na Vila Clementino, como é que se fazia para ser artista. E eu nem sequer sabia o que era ser artista. E minha mãe respondeu que tinha que ser bonito, alto, dentes bem feitos, porque o parâmetro dela de artista era o Rodolfo Valentino, que era símbolo sexual da década de 30, 40. Então, quer dizer, eu já fui desestimulado logo de cara, porque eu não preencheria nenhum desses requisitos. Mas o tempo foi me conduzindo e eu acabei sendo levado pela minha tia, acabei indo para uma CD, a regimentação de atores, para fazer figuração em cinema. E foi nesse momento em que o Anselmo Duarte precisava de um menino e eu fui levado, então, para fazer a participação em Absolutamente Certo, que era um filme que ele dirigiu, acho que produziu e escreveu, e fazia o ator principal. Então, fiz ao lado de Gislaine, de Emanuele Corinaldi e de Suzy Arruda. Fizemos uma pequena cena, e eu tenho até o filme, e eu me vejo lá com uns 9, 10 anos de idade. Depois eu seria levado para a televisão, para o elenco que o Líbero Miguel estaria formando, para fazer a primeira novela de Dickens, David Copperfield. Eu fiz o teste na casa dele, com a mulher dele, esbarrei no cinzeiro, o cinzeiro caiu no chão, eu peguei o cinzeiro, botei na mesa e continuei. Ele mandou parar, falou: olha, você vai trabalhar comigo, simplesmente porque você esbarrou no cinzeiro, caiu, você pegou e continuou a cena. Você não vai fazer o protagonista, porque você não é o Tero, mas evidentemente você vai trabalhar comigo, porque existem mais personagens infantis. E eu trabalhei mais de 8 anos com o Líbero Miguel, vindo posteriormente a protagonizar, fazendo Oliver Twist, do mesmo Dickens, em 1961, 62 aproximadamente. A minha carreira começou muito cedo. E eu tenho uma grata lembrança dessa cena feita na Veracruz com Anselmo, que ele foi de uma delicadeza, não havia gritos, não havia nada, uma pessoa extremamente calma, gentil, e foi sem traumas. Foi uma coisa muito inesquecível, o Anselmo. Bacana. E a equipe da TV Paulista era conhecida como Exército de Brancaleone, né? Tamanho nível de improvisação que tinha que se ter nessa época, né? Você tem algum caso curioso para contar? Algum perrengue que você tenha passado? Tenho vários casos curiosos, porque era ao vivo, né? Isso é uma coisa interessante. Por exemplo, existia uma coisa, já nem é na teledramaturgia. Nós estávamos em casa, eu e meu pai, assistindo Patrulheiros Todd. Todd patrocinava os Patrulheiros Todd. E havia um menino que fazia todos os dias o mesmo comercial. Então, abria a câmera nele, ao vivo, ele tomava um gole
do copo com Todd e disse: Todd, me dá vigor, energia e rapidez mental. Beba, Todd. E saudava e continuava bebendo. Era só esse comercial. Nesse dia nós estávamos em casa, eu presenciei isso. Ele falou: Todd, me dá pavor, energia e rapidez mental. Beba, Todd. E ficou apoplético. Nunca mais ele fez o comercial, ele foi demitido, quer dizer, foi afastado, né? Quer dizer, o patrocínio, porra, Todd me dá pavor. Meu pai virou para mim e falou: ele falou pavor? Eu falei: falou pavor, energia e rapidez mental. Mas era muito comum nós salvarmos o colega quando esquecia um texto, e eu mesmo fui muitas vezes salvo. Não podia parar. E existia um ponto. Sim. O cara ficava acompanhando com o texto ali embaixo entre as câmeras. E muitas vezes a gente não ouvia. Eu travei, eu tinha que dizer, o texto era uma história inglesa, né? E eu tive que dizer não sei quantos shillings, né? E eu não falei nada, fiquei calado. E aí o Marcelo Gastaldi, que era outro menino, falou: eu sei, professor, ele estava querendo dizer que é tantos shillings. E aí a coisa continuou. Ou como o Edson França também, que fazia Horas de Desespero, ele era fuzilado no final, entendeu? A polícia invadia a casa, entendeu? Que eram bandidos, 3 bandidos que tornavam reféns uma família. Eu era um dos membros dessa família, menino, né? Valdir Guedes era o pai, a Heloísa Mafalda era a mãe. E no final, quando ele é fuzilado, ele cai, fica deitado, os créditos começam aí em cima, aí ele levantou antes da hora, começou. E aí, foi bom, limpando, né? E aí, foi legal, não foi? Quer dizer, pô, o cadáver ressuscitou. E outras tantas situações. Isso aí, se fizesse um espetáculo sobre isso, daria o que falar. Aí você estava fazendo Oliver Twist. Você era muito Fiz jovem. Oliver. Você era muito jovem, você estava na escola, tal. Você era 13. reconhecido na rua, os colegas de escola, Olha, como é que era? Não. Uma coisa interessante também, quer dizer, eu devia entre 12 e 13 anos quando eu fiz Oliver, né? E eu tingi os cabelos. Porque como o Líbero Miguel não me escolheu para fazer David Copperfield porque eu era latino, ele teve que recorrer a mim quando o Márcio Trunkel saiu. Ele teve que recorrer a mim, que era um dos atores mirins mais experientes que ele tinha. Quer dizer, isto contradisse aquela colocação inicial. Então, eu tive que tingir o cabelo, fiquei durante 6 meses com o cabelo louro e botava um boné para esconder. Então, eu sofri reveses incríveis na escola, e eu tive que brigar, Eu me lembro que uma professora de trabalhos manuais, aí eu tive que tirar o boné para ficar na sala de aula, e ela falou: só você de menina aqui, né? Quer dizer, eu tive assim, situações esdrúxulas. Mas eu pegava ônibus, ia lá para a TV Paulista. Às vezes meu pai me apanhava, às vezes minha tia me apanhava, mas de qualquer maneira, eu tive que ficar 6 meses com o cabelo louro na escola. Briguei muito de sair na pancada mesmo, entendeu? Quer dizer, para apanhar ou para bater. Mas, felizmente, isso tudo foi superado, foram experiências, né? Foram experiências que eu vivenciei. Isso só me reforçou na profissão que eu abracei e até hoje estou nela e ainda estou na área, né? Se derrubar é pênalti. Né? Osmar, nós temos um vídeo aqui que a gente preparou sobre os primeiros anos da TV Paulista, a TV onde você começou e que depois deu início à TV Globo, né? Você faz parte da história dessas 2 emissoras. Vamos dar uma olhadinha no vídeo? A TV Paulista foi inaugurada em 1952 e foi uma das primeiras emissoras de TV do país. Inicialmente, seus estúdios eram instalados em um minúsculo apartamento, o que fazia com que os seus funcionários compensassem a falta de recursos com a criatividade. Os atores dos teledramas da emissora, por exemplo, eram obrigados a vestir os figurinos em camadas e tirá-los aos poucos durante as apresentações ao vivo, porque não existia espaço para os camarins.
Tempos depois, o radialista e empresário Victor Costa comprou a TV Paulista e ela se tornou uma emissora que rivalizava até com a TV Tupi, a mais poderosa da época. Mas Victor morreu poucos anos depois. A emissora perdeu competitividade e acabou vendida para a família Marinho, que a transformou em uma das maiores redes de telecomunicações do planeta, a Rede Globo de rádio e televisão. TV Paulista, Canal 5. TV Paulista, Canal 5. Então, eu peguei, não o período inicial dela, mas eu entrei quando o Líbero Miguel iniciou a teledramaturgia. Já na Rua das Palmeiras. O Líbero Miguel veio... na Rua das Palmeiras, né? O Líbero Miguel, ele veio do TESP, né? Do Júlio Gouveia, Tatiana Belin, que fizeram teledramaturgia na Tupi. E ele também trabalhou com a companhia Nídia Alícia Sérgio Cardoso, né? Eu fui contemporâneo de Hebe Camargo, né? Silvio Santos, que tinha um programa, nem era dono de televisão, estava longe disso, né? Era o Peru que Fala, tinha um programa chamado Peru que Fala, fazia caravana do Peru que Fala. Então, quer dizer, conheci essa gente toda, Manuel de Nóbrega, Carlos Alberto de Nóbrega, Ronald Dias, eu privei dessa... Agora, eu não era contratado da emissora, né? Quer dizer, na verdade, eu trabalhava para o elenco e o Líbero Miguel tinha um horário que ele comprava, tinha patrocínio da Mesbla, Lojas Mesbla, e ele fazia teledramaturgia. Ganhava um pequeno cachê. Eu fui um dos primeiros dos meus irmãos, que nós somos em 4, 3 homens e uma mulher, e foi um dos primeiros a dar dinheiro em casa, né? Quer dizer, eu nunca recebi uma mesada. Eu comecei a trabalhar e ganhar dinheiro desde menino, né? Nos anos 60 chega, então, finalmente o videotape, que foi uma revolução tecnológica. Então, depois de passar por todos esses perrengues aí do ao vivo, você podia assistir o teu trabalho, né? Como é que foi começar a se ver em cena? Pois é, eu comecei tempos depois, quando trabalhei na Excelsior, porque enquanto eu fiquei na TV Paulista, não. E o Líbero Miguel, eu me lembro que ele fez uma novela que era Ilusões Perdidas, que depois ele viria a fazer novamente na Globo, no Rio de Janeiro, em 65, que eu participei também, e depois eu retornei para São Paulo e só fui chamado em 69. Nós chegamos a fazer teledramaturgia diariamente, de segunda a sexta, ao vivo, para competir com o videotape da Excelsior. Então, nós tínhamos o mesmo esquema do ao vivo, só que era um capítulo por dia. Olha Isso foi uma loucura. Mas quando é que você se viu pela primeira vez na televisão? Pela primeira vez na televisão foi quando eu fiz a novela na Excelsior, que eu trabalhei lá, nessas novelas aí da Ivani, Os Estranhos, tudo que já era videotape. Aí eu me vi nessas novelas. Eu fiz Os Estranhos, O Direito dos Filhos. Foi no Direito dos Filhos que eu me vi pela primeira vez. Aliás, minto. Foi em 65, quando eu fiz Ilusões Perdidas no Rio de Janeiro, na TV Globo. Eu fui para o Rio de Janeiro, em 65, para fazer Ilusões Perdidas, com videotape, direção do Líbero Miguel. E eu me vi pela primeira vez em videotape. E é muito engraçado que não tinha o Editec, que era um aparelho que você emenda. Então, você gravava a cena do início até o fim. Se errasse no fim, fazia de novo. Nós entrávamos ao meio-dia no estúdio, já almoçados e preparados, íamos gravando, saímos normalmente 3, 4 horas da manhã, até terminar o capítulo. Caramba! Osmar, a gente tem um depoimento de alguém que esteve com você nessa época, vamos ver? Vamos. 1965. Gente, é muito tempo. E é muito progresso, é muito avanço. E eu tive a felicidade de participar da primeira gravação da TV Globo.
com direção do meu saudoso querido Sérgio Brito, na companhia de Norma Blum, na companhia de Leila Diniz e na companhia do meu querido Osmar Prado, que eu amo tanto. Osmar, um beijo imenso para você. E dizer outra vez que eu estou muito feliz de ter esta oportunidade de dar esse depoimento hoje aqui. Muito obrigado. Moná Delacy. Que emocionante, né, carinhosa Moná. Nós estivemos juntos nesse período lá, Moná Delacy, grande atriz, grande colega, não é? E foi esse período inicial. Essa novela, inclusive, quer dizer, eu acho que Moná fazia a novela, não sei se era Casinha, tem outro nome, não vou lembrar o nome da outra novela, e eu não sei se ela participou também do Ilusões Perdidas. Eu me lembro que o elenco tinha a Miriam Pires, também tinha a Leila Diniz, que era casada com o Domingos de Oliveira, o Reginaldo Farias, eles eram um par romântico. E era o Graça Mello, se não me engano, que dirigia a novela da Moná, Graça Mello, que era sogro, né, da Marília Pêra, né, porque a Marília era casada com o filho do Graça, né? Exatamente. Então, nós estávamos todos... Era uma família, assim, era um período inicial, 65, né, da Rede Globo, que também estava dando os primeiros passos com a televisão, né, porque o Roberto Marinho, então, numa associação, se não me engano, com o Time Life, se não me engano, tinha até o Mr. Wallach, que veio ajudar a implantar a televisão também, né? Então começou-se ali a teledramaturgia. Eu cheguei a fazer uma novela, quando eu ia fazer a segunda, eu tive que abandonar, eu não pude fazer porque eu tive que me apresentar para servir o Exército. Foi em 66 e saí livre por um absoluto acaso. Eu me apresentei, eles incorporaram mês ímpar, mês par mandou para casa, eu fui para casa. Então, sem ser incorporado, eu não servi. Eu tenho o certificado militar de terceira categoria, né? Porque não serviu, né? Não fui incorporado, né? Eu fui para casa, né? Aí eu vivi de dublagem, fiz dublagem, vivi de dublagem um período, né? Porque meu pai não podia dar mesada, né? Vivi de dublagem, depois eu retornei em 69, já em 68 atuando na Excelsior, em 69 fui chamado para vir para o Rio de Janeiro, para fazer Verão Vermelho do Dias Gomes. Vamos falar disso já já, vamos falar do Verão Vermelho já já. Agora a gente vai fazer um intervalinho, tá, Osmar? Voltamos já já com o Persona. Pronto, estamos de volta com o Persona, hoje entrevistando o ator de cinema, teatro e televisão, Osmar Prado. Cris? As primeiras novelas da nossa TV eram basicamente versões de textos cubanos, mexicanos, argentinos, geralmente dramalhões, né, Osmar? Como é que você viu a introdução da teledramaturgia brasileira genuína na nossa TV? Eu acho que a primeira revolução foi Beto Rockefeller. Era do Braulio Pedroso, né, se não me engano? Beto Rockefeller. Braulio Pedroso. Aqui foi uma revolução. Os caras improvisavam. Os caras, o Tatá, o Plínio, eles quebraram com todos os tabus ali, acabou, entendeu? Você sabe como é que nós vamos fazer a cena agora? Tinha uma base ali e um improviso. Aqui foi uma revolução. Eu acho que a primeira revolução, se eu não estou enganado, foi Beto Rockefeller. Mas você já tinha feito na Excelsior, por exemplo, 10 Vidas, que também era uma temática brasileira e tal, né? Sim, mas era um classicão, né? Quer dizer, era um clássico, né? Quer dizer, até o tema também, extremamente clássico, né? Sobre a Inconfidência Mineira, né? Então, quer dizer, era uma novela de época, né? Abordando a luta de libertação do povo do jugo imperial, né? Da coisa, né? Já aquele movimento revolucionário, movimento de resistência para fazer com que o ouro do Brasil não fosse embora para a corte de Portugal, não é? E resultou no primeiro mártir, né, vamos dizer assim, no primeiro entreguista, né, que era Silvério dos Reis, né, que foi o cara que se vendeu
e denunciou todo mundo, e o couro comeu pro cara oriundo dos segmentos populares, né? Que era o Alferes, né? O Tiradentes. Exatamente. Né? Que foi enforcado, esquartejado, mas os intelectuais foram banidos, né? Foram para coisas, continuaram vivos, né? Você já declarou em algumas entrevistas que você se considera um eterno insatisfeito. Mas todo mundo sabe que você tem uma facilidade invejável para compor tipos, para compor sotaques, estados emocionais e tal. E você faz uma distinção muito clara entre caricatura e composição. Me fala um pouquinho sobre isso. A TV Globo tentou me lançar como galã. E na novela Bicho do Mato, 72, 73. E me lembro que saiu uma reportagem na revista da televisão, que acho que era a revista Amiga, que dizia assim, Osmar Prado, o talento venceu a altura, é galã. E aí me lançaram como galã rural, falando em Bicho do Mato. A novela fez até um enorme sucesso, mas eu não embarquei. E aí eu não entrei no esquema mercadológico da novela, entendeu? Então eu fiz o personagem com todo carinho, mas aí queriam vender bota, queriam vender isso, queriam vender aquilo. O José de Arimateia, que fazia o Índio Iru, queria sair comigo pelo Brasil, a gente fazendo esquete, e eu não entrei em nada disso, então eu fui punido, entendeu? Eu não embarquei nesse esquema. Então, para me punir, eles me jogaram para a grande família. Porque na grande família eu não seria protagonista, eu seria mais um, eu seria o membro da família. Osmar, nós temos um depoimento aqui de uma atriz que esteve com você em vários momentos, hein? Olha só. Contracenar com Osmar Prado é um prêmio para uma atriz, e eu, Cristiane, desfrutei muito de todos os nossos encontros. Os primeiros, que o Aguenta Coração está lá atrás, dentro da nossa jornada, até o último, que, se não me engano, foi no Amazônia, de Galvez a Chico Mendes. É um ator magnífico e uma criatura humana absolutamente ímpar. Osmarzinho, você sabe que eu te amo do fundo do meu coração há muitas e muitas décadas. Bacio, caro mio. Cristiane Talentosa e Uma bonita, bela hein, Osmar? uma bela dona, Cristiane Tornone. Foi. Eu fazia um maestro, foi lindo ali, Galvez, né, que o Wilker fez, né? O Galvez, eu era um maestro italiano que vinha com uma trupe de teatro, e a Cristiane era a grande estrela da companhia. Eu era casado com ela, o maestro, e depois ela se apaixona pelo Galvez, e eu me bato em ferros, em espadas, junto com o Wilker, sou ferido, e aí depois eu a perdoo, né, porque ele não viveria sem ela. Então não foi difícil fazer esse trabalho com a Cristiane, né? Esta bela atriz, né? Linda, né? E talentosa, né? Maravilhosa. Foi lindo, foi. Eu acho que inesquecível. Você foi esse galã rural, né, em Bicho do Mato, o Juba, e depois, mais tarde, você foi o Margarido, né, de Chocolate com Pimenta, que também era um caipira. É verdade que você se inspirou no seu pai? Sim, muitas vezes eu me baseei no meu pai. Inclusive, a última vez que eu me baseei no meu pai, só vou adiantar um pouco, depois eu volto para o passado, foi agora nesse último trabalho que eu fiz em cinema, que foi 10 Segundos para Vencer, onde eu fazia o Kid Joffre, pai do Éder, e evidentemente eu trouxe todo o meu pai. E até o Alvarenga, que dirigiu o filme, ele falou, Osmar, eu também trouxe meu pai da direção que eu herdei dele, e eu também estou trazendo meu pai. Então foi um trabalho muito emocionante. Sim. Mas evidentemente que eu sou filho de caipira do interior de São Paulo, meu pai era de Serra Negra, de imigrantes italianos, né? Mas caipira do interior, falava daquela maneira, e claro que aí meu pai falava palavrão, para entender essa coisa toda, e ele era nervoso e tudo. Então, aí, toda vez que... No Margarido eu usei isso, não podia, tem que lançar a mão dessa memória emotiva, que muitas vezes eu trouxe meu pai. No Kid, o linguajar era diferente, porque o Kid era argentino, misturado com sotaque paulistano, né? Mas o caipira, interior de São Paulo, do Margarido, não tenha dúvida que eu fui com meu pai. E porque eu acho que a gente vai botando dentro do cestinho, vai captando aqui, captando ali. Eu, por exemplo, o Tião Galinha, por exemplo, eu estava comprando um sítio aqui em Lumiar, nós ainda temos um sítio,
E a mãe do rapaz que me vendeu lá de Lumiar, nós fomos na casa dela, que ela era semi-analfabeta, e ela tinha que botar o dedão dela, não sabia assinar. E aí ela estava feliz de ter vendido. E aí ela falou, o senhor comprou o sítio? Eu comprei. E o senhor gostou? É bonito, mas e é? Não, não foi. Aí eu falei, vai. Aí ela falou, eu olhei e falei, é o Tião. Quando veio o Tião, eu falei, é o Tião. Osmar, na grande família você fazia o filho revolucionário. Isso numa época, nos tempos bicudos da ditadura, né? Oi. E você já declarou que a partir desse papel você passou a ter uma consciência da função do ator. Qual seria essa função? Que consciência foi essa que você adquiriu ali? Os primeiros passos da grande família, eles não deram certo, quer dizer, não deu certo. Então aí, o Daniel Filho, que era muito esperto, ele chamou, quem que ele chamou para escrever o programa? Ele chamou os caras de esquerda, né? Ele chamou o Paulo Pontes, o Oduvaldo Viana Filho e o Armando Costa, que escreveram o Show Opinião. E eu me lembro que foi fascinante, porque a primeira reunião, quem pediu foi o Vianinha. E o Vianinha queria ouvir o elenco. Vianinha chegou lá, eu nunca esqueço disso. Nessa reunião estava o Boni, estava o Daniel e o elenco. Então aí, eu me lembro que chegou aquele cara alto, magro, tipo Quixote, calça curta, sandália havaiana. Sandália havaiana, aquele cara enorme, o Vianinha era muito alto, magro. Aí ele falou, eu quero ouvir um pouco de cada ator. E aí cada um falou um pouco. Ele falou, para mim está tudo certo, eu já posso escrever. Cara, e revolucionou. Então, o que era o Júnior? Tanto que ele não foi reeditado. O Júnior era voz e pensamento, quer dizer, pensamento e voz do Oduvaldo Viana, do Armando Costa e do Paulo. Você costuma dizer também que adora pegar um papel secundário e fazer com que ele ganhe aí uma participação fundamental na trama, né? Isso é uma estratégia sua, profissional? Eu não me preocupo se o papel, quer dizer, se o cara me dá uma personagem e ele me dá campo de ação, eu não quero saber se ele é protagonista, se ele é co-protagonista, se ele é disso, se ele é aquilo, né? Eu quero saber o seguinte, qual é a potencialidade que ele tem? Me dá que eu vou criar. O meu barato é criar, né? Eu vou transformar esse personagem num jogo limpo, né? Quer dizer, aquele jogo limpo. Também não adianta você ir além do limite dele. Mas já ocorreu da personagem tomar conta da novela, como no caso do Tabaco, né? De Roda de Fogo. Agora, para falar em caracterização, em composição de personagens, você fez Uma Rosa para Hitler. E você mostrava ali, dirigida pelo Roberto Vignatti, né? E você mostrava ali uma dimensão mais humana do Hitler, menos estereotipada e tal. Isso causou uma certa polêmica na época, né? Como é que foi essa história? Eu acho que causou a polêmica por eu ser um ator latino-americano. Você sabe do ser humano. Por eu ser um ator... quer dizer, um ator brasileiro fazendo o líder da Alemanha nazista. Né? Por exemplo, o Ralph Fiennes, por exemplo, fez lá a lista de Schindler e ele diz que a criação daquele oficial nazista, que ele fez brilhantemente, aquele oficial nazista, que ao mesmo tempo que era fascinante, né? Porque o Ralph Fiennes é um cara bonito, né? Elegante, ao mesmo tempo odiando, né? Aquilo que é pior de espécie humana. E ele disse, eu baseei a minha personagem como fosse um bebê envolto em fraldas. Eu vi a foto do Hitler bebê e era um bebê lindíssimo, envolto em fraldas. O que ele viria a ser depois é outra questão. Agora, o que ocorreu ali é que eu ousei dizer lá no Jô Soares, na entrevista que eu dei, que eu tentaria representar o Hitler pela ótica humana. Eu não vejo outra maneira de você representar quem quer que seja. Agora, evidentemente, nós não estávamos fazendo apologia ao nazismo. Se você representa pela ótica humana, você desconstrói o mito. Você desconstrói aquilo que as pessoas querem que você pense que ele seja. O grande crápula, o grande isso. E esquece de dizer que ele foi apoiado por 70 milhões de alemães.
Foi eleito, que existem né? pessoas que são responsáveis por aquele genocídio, como hoje nós estamos vivendo no Brasil. Agora, é por ele? Não. Teve 57 milhões de votos. O Hitler chegou ao poder pelo voto direto, democraticamente. Né? Eles tiveram que engolir o cara. E o cara enchia estádios, essa coisa toda. É aquilo que o Jung disse. É uma máscara que fala para 70 milhões de alemães. Perfeitamente. Então, evidentemente, a peça, até, não considero que seja um grande texto, mas era uma grande personagem. Eu mergulhei de cabeça nela nesse sentido. Mas ele fazia apologia à guerra. E eu mergulhei de cabeça. Tanto que eu ganhei o prêmio de melhor ator, a PCA, pelo melhor ator. Isso foi ótimo, calou a boca da comunidade que queria que eu pedisse desculpas. Eu falei, não vou pedir desculpa. Pedir desculpa por quê? Conta pra gente, o que mudou pra você como ator desde o seu primeiro filme, Aguenta Coração, até o mais recente, que é 10 Segundos para Vencer? O grande filme que eu fiz antes do 10 Segundos e depois do Aguenta Coração foi Desmundo, né? Desmundo. Desmundo é um clássico. Alain Fresnot. Alain Fresnot. Você aprendeu aquele idioma que eles usam no Desmundo? Tivemos que estudar com o professor Helder, da USP. Eram diálogos curtos, falava-se pouco, né? O filme é silencioso, fala-se pouco. Nós tivemos que estudar o português seiscentista, transposto ali através dos diálogos. Eu me lembro que eu tenho uma fala que nunca mais esqueci, que eu tinha que dizer assim, eu vos muito agradeço, Dona Rebela, por ouvir desde tão longe, pelo esponsar comigo. O filme tinha legenda, né? O linguajar era tão estranho que o filme tinha legenda. Foi legendado. Eu muito agradeço a senhora, Dona Libela, por ter vindo tão longe para casar comigo. Vamos dar uma olhada quem falou sobre alguns trabalhos seus. Osmar Prado. Bom, eu sou suspeito para falar porque eu te adoro, cara. É mais do que um parceiro de cena, é um mestre em cena mesmo. A gente já foi parceiros de cena algumas vezes, né? E a gente emendou Nada Será Como Antes, né? Na TV, aquela série sobre o começo da televisão e tudo, né? A transição ali do rádio para a TV. E logo depois filmamos 10 Segundos para Vencer, no qual você interpretou brilhantemente o Kid Joffre, o argentino, pai de Éder Joffre. Aprendi muito com você na cena, mas também fora dela. Sua dignidade, seu caráter. Então, você está aqui, ó, guardado. Obrigado por tudo. A gente se encontra daqui a pouco. O Daniel, realmente essa nossa parceria em 10 Segundos para Vencer foi de uma grande generosidade. Eu não vejo outro ator para fazer o papel como ele fez. Grandioso. Daniel é um dos nossos grandes atores aí dessa geração jovem, madura, né? Porque Daniel já é um homem feito e não dá nem para explicar o que foi essa parceria. Nos emocionamos muito. Mas olhar para Daniel, o filho que eu não tive, né? Porque eu tenho filhas, né? Eu tenho 3 filhas, mas Daniel foi um presente grande. Não dá nem para explicar. Eu acho que Éder merecia que a gente fizesse dessa maneira. E a generosidade do Daniel é incomensurável. Por isso que ele será sempre esse grande ator, esse grande homem, e sempre brilhante, terá pela frente grandes trabalhos, e eu espero, muito breve, poder voltar a trabalhar com ele. Trabalhamos na minissérie, trabalhamos em Hoje é Dia de Maria, e 10 Segundos para Vencer. Obrigado, meu querido Daniel. Osmar, falando de personagens novamente, voltando à TV, o Clone, você fez o Lobato, a personagem angustiada, problemática. Me diga uma coisa, a convivência com personagens assim tão intensas, em algum momento mexe com a tua vida, com o teu emocional, com a sua vida pessoal? Lobato mexeu. E Lobato, quer dizer, eu acho que o Lobato foi também uma grande vitória minha, porque, de um modo geral, em vários momentos, a minha criação tentou ser reprimida, seja só pelo autor,
pela própria direção e outros fatores. Evidentemente que, como eu sou, como dizia o Marcos Paulo, né, o Osmar é um potro bravo, é um cavalo bravo. Não mexa com ele, deixa ele. E depois, se ele fizer alguma coisa a mais, a gente corta na edição. Agora, deixa ele, não mexa com ele, não, que é cavalo bravo. Então, quer dizer, eu era cavalo bravo, enfrentava e brigava. Mas eu tive ali, nessa experiência com a Glória, né? A Glória Pérez, a total e absoluta liberdade de criação. Uma autora que escrevia, improvise, diga uma poesia, diga o que você quiser, porque eu fazia terapia não tem censura, bote o que você quiser, faça o que você quiser. Então eu tive assim, cheguei ao ápice da liberdade de um ator, que era, o Jaime Monjardim chegava e dizia assim, vamos direto ou vamos ensaiar? Eu falei, não, pode ir direto. Aí dizia assim, improvise. Então, em determinados momentos, assim, não, eu quero dar uma passada. Dava uma passada e depois gravava. E no meio surgiam coisas, e aí onde eu pude trabalhar como eu quis com a emoção. Eu pude trazer emoção, eu pude não revelar a emoção, eu pude fazer a pausa, eu pude fazer o que eu quisesse ali, evidentemente, mas que mexeu comigo, mexeu. Eu precisei depois de um apoio, não só da minha companheira, da Vânia, das minhas filhas, da nossa filha Luana e das minhas filhas do primeiro casamento, Janaína, Tainá, que me cercaram de todo carinho e atenção, porque mexeu muito com o meu interior. Eu nunca tive problema com droga. Se eu cheguei a beber um pouco na minha vida, não cheguei a ser alcoólatra, mas mexeu muito. Assim como o Tião também mexeu muito, mas o Tião mexeu muito comigo também. Osmar, podemos fazer mais uma pausinha aqui? Podemos. Podemos. Voltamos já com a persona de hoje. Estamos de volta com o persona de hoje, num super bate-papo aqui com Osmar Prado. Osmar, no teatro foram quase 30 espetáculos. Você começou com Dom Casmurro, aí veio Barrela, Fabuloso Obsceno, onde você interpretou 17 personagens, as atrizes, Um Bonde Chamado Desejo, entre tantas. Qual é a grande diferença na composição de personagens para o palco? Eu acho que o palco, você tem um exercício diário de aprimoramento e aperfeiçoamento do seu trabalho. E com um fator determinante, que é a resposta imediata e no ato de quem assiste. Quer dizer, na verdade, o palco te dá a certeza de que seu trabalho é bom ou ruim, porque o próprio público é que julga na sua reação, silenciando ou até levantando e saindo, né? Então, essa repetição diária, né? Às vezes você fica um ano, eu fiquei acho que quase 5 anos fazendo Menomale, na segunda montagem, quando o Luiz Gustavo saiu, e era maravilhoso, porque aquele personagem, o Galdino, criação do Juca de Oliveira, era um Iago. Então, a cada dia, todas as noites, é hora marcada, é encontro marcado. E quando é sucesso, no caso, por exemplo, de Menomale, teatros lotados, eu vivi de Menomale durante esse período todo. Eu estava fora da televisão, inclusive, e o Menomale é que me segurou. Nós temos um depoimento aqui de um colega de palco, olha só. Osmar Prado, querido, quanta saudade, meu lindo. Estou aqui para te parabenizar e para te agradecer. Quando fizemos juntos o Bonde Chamado Desejo, minha primeira chegada no Rio de Janeiro, você foi de um carinho excepcional, um mestre na arte de contracenar. Foi muito bom te conhecer, Osmar. Naquela época continuamos amigos até hoje. Aliás, não te cumprimentei no dia do nosso aniversário. Você é leonino, como eu, dia 18 de agosto. Parabéns pela sua vida, parabéns pela sua carreira, parabéns pela sua família, pelo homem que você é. Osmar, eterno mite para mim. Muito bom, querido, esse tempo de convivência e o jogo em cena. Muito obrigado, Osmar. Um abraço, leonino. Beijo. Isso é que é voz, hein? Um barítono maravilhoso, né? Luiz Guilherme, uma voz incrível.
Nós fizemos juntos um bonde chamado Desejo, foi direção do Maurice Vanu, foi com a Teresa Raquel, ele fazia o Stanley Kowalski, Luiz Guilherme. Muito obrigado pelo teu carinho de sempre, você é uma pessoa extremamente generosa. Muito obrigado, eu espero ainda te surpreender, te desejar um feliz aniversário. Osmar, a gente sabe que você tem um espírito esportivo e que uma das suas paixões são as motos. Você participou até de uma corrida oficial de motos na garupa do Leandro Melo, piloto, né? Então, em sua homenagem, a gente preparou uma surpresa. Tudo começou com a bicicleta, é claro. O barão alemão chamado Karl von Drais surgiu com a novidade em 1817. As bicicletas eram feitas de madeira, inclusive as suas rodas. 70 anos depois, um veterinário escocês chamado John Boyd Dunlop inventou uma espécie de tubo de borracha cheio de ar que viria a se chamar pneu. Para os americanos, o inventor da motocicleta foi Sylvester Howard Hopper, que adaptou um motor movido a carvão numa bicicleta em 1867. Contudo, a história aponta que o verdadeiro inventor da motocicleta foi o engenheiro mecânico Gottlieb Wilhelm Daimler. A sua moto desenvolvia, naquela época, ainda com as rodas de madeira, a incrível velocidade de 17 km por hora. Olha a diferença. Para se ter uma ideia, naquela corrida em que o nosso convidado Osmar Prado participou, a velocidade alcançada foi de até 270 km por hora. Dá para acreditar? Haja coragem. Osmar, é verdade que você tem uma oficina em casa, que você cuida pessoalmente da manutenção dos seus carros, das suas motos? De onde é que vem essa paixão? Eu tenho uma garagem muito boa, porque engraçado que essa casa aqui, eu precisava de uma casa com garagem grande. Então, muita coisa eu próprio resolvo, né? Em manutenção, essa coisa toda. Né, coisas que você pode fazer, né? Você pode fazer, não vou mexer no motor porque não tenho competência para isso, mas evidentemente dá para fazer outras coisas de manutenção, não precisa mandar ninguém fazer, eu mesmo faço, né? Mas eu tenho duas motocicletas, e tenho uma antiga, né? Tenho uma CB 400 1980, né? Eu tenho há mais de 30 anos essa motocicleta, e tenho uma BMW também, uma R1100 96, né? Eu tenho até hoje essa máquina, que é uma máquina estradeira, tal. Fiz muito Rio-São Paulo com ela e tudo. Mas essa experiência do Leandro Melo foi fascinante. E o legal é que você tem o vídeo gravado, né? Eu tenho o vídeo gravado, porque, na verdade, o Leandro Melo, ele fez o mesmo projeto do Rand Mamola, que fez na Europa, e levou o Schumacher, antes de uma competição acho que de motocicleta, ele levou o Schumacher na garupa, ele fez uma moto para dois. Né, piloto de garupa, e levou o Schumacher na pista livre. Lá o Schumacher enlouqueceu, virou corredor de moto. Quer dizer, o alemão, que depois tragicamente sofreria um acidente esquiando, e está hoje até numa situação, enfim. Mas eu digo assim, mas o Schumacher levou uns tombos e acabou voltando para as quatro rodas, não era dele, né? Mas o Leandro Melo é um pilotaço, né? Você já interpretou Getúlio Vargas por 2 vezes, né? E como é que é para compor, né? Para compor essas personagens que são reais? Bom, aí você tem que ver, né? Por exemplo, você pega um discurso do Getúlio quando ele era candidato, se não me engano, em 51 à presidência da República. Ele estava no exílio lá no Sul e depois ele veio, né? Tem um discurso dele, e aí a maneira dele falar, gaúcha, venho de longe para trazer-lhes palavras de confiança e de fé. Então, quer dizer, aí você pega a tonalidade dele, não precisa ser um sotaque, pode ser uma pincelada de sotaque. O sotaque é uma pincelada, não pode fazer a caricatura, né? Ele tem que ser crível e tal. Então, você dá um toque de pincelada. E aí você, de ouvido, eu me lembro que na peça nós treinávamos isso, né? Porque era um ensaio, né? Era metalinguagem, né? Era o ator e o personagem. Né? Em Olga, não. Em Olga era o Getúlio falando com o Filinto Miller, inclusive.
numa cena falando com o infinito dele. Então, quer dizer, você vai trabalhando nesse viés, né? E vai transportando para o teu corpo, né? Ok. Osmar, essa personagem do Tabaco da Silva nos faz lembrar um outro personagem, uma outra personagem que você fez aqui na TV Cultura, que era o Seu Quequé. Tem uma semelhança muito grande entre eles, né? Eu fiz na Cultura. O Seu Quequé era casado com 3 mulheres, caixeiro viajante, mas só que ele vivia maritalmente com as 3. Eu me lembro, eu acho que a TV Globo deve ter me dado também, eu acho que a TV Globo deve ter me oferecido o tabaco, porque depois eu fui o primeiro a fazer o Quequé. E quando eles fizeram o Rabo de Saia, eu seria o ator, talvez, indicado para fazer no Rio. Mas, evidentemente, eles chamaram o Neila Torraca. Ótimo, perfeito. E aí depois eles me deram o tabaco. Eu acho que foi isso. Ou um acidente. Porque eu acho que o Seu Quequé ia ser exibido aqui no Rio de Janeiro e foi abortado pela TVE, inexplicavelmente. Nunca ninguém explicou por que abortaram. E logo depois a TV Globo lançaria o Rabo de Saia. Você está falando aí, eu fiz o personagem assim, eu fiz o personagem tal, dessa maneira. Você costuma dizer que você gosta de criar em cima do texto. Você acha que o ator é até um coautor da personagem. Me fala um pouco disso. Olha, às vezes não precisa fazer nada. Às vezes, se você mexer no texto que tem, você vai estragar. Você tem que ter essa sensibilidade. Mexer no texto, por exemplo, muitos atores, principalmente teatro, até que eram comediantes fascinantes, eles traziam a brasa para a sardinha deles. Mas isso tem um custo. E será que você trazendo a brasa para a tua sardinha não vai ficar fria a sardinha do teu colega? Então tem que ser uma coisa de comum acordo, evidentemente. É claro que se tem um caco na hora surge, você não vai perder essa oportunidade se for uma coisa fascinante. O teatro é uma coisa viva, mas você não pode fazer disso uma profissão. Então, por exemplo, os improvisos lá na terapia era a liberdade que eu tinha de colocar o que eu quisesse. E, evidentemente, como eu misturei a personagem comigo mesmo, com as minhas idiosincrasias, com as minhas fragilidades, com os meus absurdos e os meus acertos, evidentemente que eu estou misturando muita coisa. E eu torno orgânico a mim mesmo e ao personagem, dividindo a dor dele com a minha, com as minhas fragilidades. Então, é um pouco isso, você empresta a ele e ele te dá essa coisa. Esse é o trabalho do ator. Não adianta, não há criação artística que você não se exponha. Osmar, na novela Renascer, vocês resolveram matar o personagem do Tião Galinha, né, antes do fim da novela. Como é que foi que surgiu esse final tão impactante? Eu pedi a morte. Eu pedi, porque, na verdade, o Tião ia morrer de qualquer maneira, né? Parece que o Benedito tinha previsto que ele não poderia continuar, depois de saber tudo que ele sabia, depois de ele ter se tornado uma pessoa lutando por um pedaço de terra daquele jeito, humilhado do jeito que foi, ele não teria condição de existência, porque ele não seria mais o mesmo, não é verdade? Então, eu pedi que antecipação. E aí foi uma questão minha entre mim e um executivo da Rede Globo. Nós não nos damos bem, houve uma dificuldade e batemos de frente. Então, eu pedi para sair, pedi que ele matasse o personagem. Daquela época, acho que eu ainda não era... Na minha primeira saída, eu fiquei por obra certa e eu não era contratado pela novela. Então, eu pedi para sair antes, eu pedi a morte, porque eu justamente fui para São Paulo para fazer o Hitler, né? Lá no Teatro Imprensa. E antes da estreia da peça, eu já estava contratado pelo SBT. E eu fiquei, acho que uns 3 ou 4 anos em São Paulo, contratado pelo SBT. Evidentemente que essa minha... Hoje, eu nunca falei sobre essa questão publicamente, e nunca falo, né? Porque as minhas questões, seja com o executivo da TV Globo, ou de qualquer outra emissora de televisão, isso é coisa para ser discutida entre 4 paredes. Com certeza. A imprensa não tem nada que saber disso. Jamais. Com certeza. Jamais discutiria isso em público. Na verdade, é a mesma coisa a discussão de um casal. Porque separou, não interessa, o casal é que sabe. É isso aí. Vamos ver mais um depoimento, Osmar? Vamos? Vamos. Estar em cena com Osmar Prado é como você entrar numa arena com um leão. Só que o leão não quer te matar. O leão quer que você desperte o seu leão para brincar com ele. Então é maravilhoso.
Nós vivemos muitas coisas nessa novela, de conflitos e questões dos personagens, mas a gente estava muito imbuído e com muito estudo e muita paixão por eles, né? Osmar estava lendo Antônio Conselheiro, eu tinha acabado de ler O Cão Sem Plumas, do João Cabral de Melo Neto, que fala dos catadores de caranguejo. A gente foi visitar catadores, então a gente estava assim, mergulhado naquele universo, né? E essa parceria do Osmar, porque quando começou, assim, teve um momento que eu falei, eu aceitei, né? E depois eu fiquei pensando, como é que eu vou ter essa intimidade com o Osmar, de dar tapa na cara, de ser mulher dele, de dizer pra ele coisas, né? Se eu sou mais nova, se eu sou uma atriz que vi ele, né? Eu tinha um certo constrangimento. Mas isso logo acabou e a gente realmente virou um jogo de bola, assim, dos mais bonitos na minha vida, assim, né? Se não o mais bonito, né? Porque foi longo, os personagens viveram muitas coisas. Eu me lembro, assim, tem muitas cenas maravilhosas, mas eu me lembro com muito carinho desse momento aqui, ó, que os dois personagens percebem que existe uma ruptura no casamento deles. Então a gente leu o capítulo e quando a gente chegou no set, a gente conversou um pouco, a gente sempre conversava um pouco do que tinha sentido daquele bloco ali que a gente ia gravar aquele dia. E o Osmar falou, eles estão, é a separação, é o sentimento de separação. E a gente ficou com aquela palavra e a cena foi feita com muita delicadeza, com muito amor. Agora eu queria dizer pro Osmar que, assim, tem 2 versos da música que o Quinteto Violado fez, que era do personagem dele, que eu acho que definem o Osmar, que é isso aqui, ó. Palavra quando acesa, não queima em vão, deixa uma beleza posta em seu carvão. Eu acho que esses 2 versos traduzem o ator que o Osmar é. Ele incendeia a palavra e ela fica ali queimando. Maravilhoso. Caramba, Osmar, o que é isso? Incendeia! TT Seibert, incrível. O interessante é que a Luciana Braga ia fazer a personagem da Joana. E a Luciana não quis fazer porque seria repetido. Ela já havia feito uma personagem igual, não queria repetir. E aí o destino, o universo nos deu esse presente maravilhoso de terem chamado a TT, uma mulher linda, jovem, que deveria despertar a libido dos coronéis, né, para juntar-se com esse homem catador de caranguejo, sonhador, com 2 crianças, 2 filhos, e a gente discutir em pinceladas a questão emblemática que é a reforma agrária. Não é? Como a própria TT disse, eu estava imbuído de Euclides da Cunha, dos Sertões, da saga de Antônio Conselheiro. Foi um momento mágico, um momento que não dá para explicar em poucas palavras. TT foi linda, brilhante, uma mulher fascinante. Fascinante, uma colega, tanto que ela mesma diz, né, quer dizer, dá para explicar, são esses acontecimentos aí, essas tramas do universo que eu tenho o privilégio de ter sido agraciado com tantas outras personagens, e essa foi uma delas. Todo lugar que eu vou, até hoje, a gente transpôs o limite da tela e me falam de te amo. É isso, é um privilégio. Isso aí não há dinheiro que pague. Eu sou um privilegiado. Maravilhoso. Osmar, infelizmente, nosso bate-papo está chegando ao fim, mas foi um prazer te receber. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, né? O Acaiabe fez várias vezes. Falei, não dá agora, mas felizmente a gente acertou os nossos ponteiros. E eu confesso que eu viajei aqui com vocês. Que bom. Que bom. Vocês, Cris, Atílio, vocês são maravilhosos, porque vocês dão suporte para que o entrevistado patine nessa pista, ou corra nessa pista e acelere. Mas vocês estão no comando, mas deixa pilotar. Então, muito obrigado. Viajei com vocês. Que bom. Que bom saber mesmo. Maravilhoso. Foi ótimo ter você com a gente. Muito obrigado, Osmar. Até uma próxima. Obrigada, Osmar. O Persona em Foco fica por aqui. Muito obrigado. Osmar, você... Eu ainda
ator. Ah, você já tá? calma, Vou tirar vamos fazer uma com foto. você, Osmar. Tira lá. Olha lá. Vamos dar de lado, Tem que vai. ser... Assim, lá. Cadê a luz, Serginho? Aí. Cadê a luz? Mais pra cá. Assim. Aí, Osmar.